Nesse vídeo eu vou te falar como a sua empresa perde 30% de eficiência operacional todos os meses e como que você vai resolver isso. Meu nome é Luiz Santos e nesse canal eu falo sobre negócios, processos, inteligência artificial e automações. Tem um artigo que eu vou deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo que fala um pouco mais sobre isso, de como as empresas perdem a eficiência operacional das pessoas que estão ali trabalhando, realizando o retrabalho de outras pessoas ou delas mesmas por não terem entendido o que precisa ser feito e não saberem como entregar o output final de um processo que deveria estar bem documentado por falta de processos bem definidos ou falta de definição de processos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai resolver isso de vez criando processos anti-burros. Para começar, vamos falar sobre o que é um processo. Um processo é muito semelhante a uma receita de bolo, onde você vai ter os ingredientes, que no negócio a gente chama de inputs, as entradas. Nós vamos ter um passo a passo de como fazer, né? Então, misture os ingredientes, coloque para assar em X graus. Isso normalmente nos negócios se reflete em um BPMN no Miro, eu já vou falar mais sobre isso, e também sobre um POP de como executar cada etapa. E a gente vai ter as saídas, né? Que no caso seria o produto pronto, aqui neste caso o bolo, mas na nossa empresa pode ser a saída de algum processo, faturamento efetuado, uma venda concluída, por exemplo. E eu não preciso te dar muitos exemplos de como isso pode ser negligenciado. Vamos supor que na nossa receita não tenha um exemplo de como misturar a ordem dos ingredientes. Qual é a probabilidade desse bolo sair errado lá na frente? Ou não tenha uma sugestão de quantidade de tempo que ele precisa ficar no forno. Dependendo de quem está executando este bolo, este processo, ele vai dar certo ou não. E é isso que acontece na maioria das empresas hoje em dia que eu acompanho, tá? A gente tem processos mal definidos ou processos inexistentes que estão na cabeça das pessoas que estão executando aquele processo. E isso é extremamente prejudicial para o negócio, porque se essa pessoa sai, tu perde toda a execução daquele processo. E também, se você contrata mais pessoas, tu depende de uma pessoa para treinar a outra e isso fica tudo na cabeça das pessoas e as pessoas são falhas. Então, no final do dia, o bolo executado por cada uma das pessoas que estão ali trabalhando vai ser diferente e isso impacta o cliente final porque ele gostaria de ter um bolo gostoso e nem sempre é isso que acontece na execução de processos que não estão documentados. Faz sentido? E se faz sentido, respira, porque eu sei que faz sentido, eu vivo isso em diversas empresas todos os dias dentro da V4 Company Qualico, a maior assessoria de marketing do Brasil. Fechou, Luiz? Já entendi o problema, sei que faz sentido, agora como é que eu resolvo? Basicamente é criando processos anti-burros. E eu não digo burros porque as pessoas são burras, mas porque elas tendem a executar como elas acham mais interessante. Nós, seres humanos, seres evoluídos ao longo do tempo, mas com ainda algumas pré-definições genéticas, né, essenciais para a nossa sobrevivência, uma delas sendo a economia de energia. Então, se eu recebo uma missão, eu como uma boa pessoa, vou olhar para aquela missão, vou entender ela e vou executar ela da maneira mais eficiente possível. Se ela estiver mal descrita, provavelmente eu vou executar da maneira que eu achar que é mais eficiente e não da maneira mais eficiente para a empresa. E isso geralmente significa pular etapas, geralmente significa não alimentar um dado dentro do CRM, geralmente significa fazer algo que não deveria ser feito ou não fazer algo que deveria ser feito. Alguma relação, né, com o não preenchimento de informações dentro de algum sistema aí da tua empresa? Bom, sem mais enrolação, como que eu produzo processos erráveis? São 4 passos simples e se você executar eles bem feito, eu tenho certeza que isso vai resolver um problemão dentro da sua empresa e vai permitir com que tu cresça muito ou pelo menos diminua todo esse retrabalho, né? Aumente aí 30% de produtividade dentro do teu processo, da tua empresa, dentro do teu negócio. Que começa por uma documentação bem feita. Uma documentação, normalmente, ela elucida para as pessoas o que precisa ser feito, tá? Então, quando eu vou lá no Miro, que é uma ferramenta de desenho de processos, e eu faço um BPMN, né? Um desenho de como aquele processo deveria ser seguindo passos lógicos, eu consigo explicar para outra pessoa e ela ver o motivo e como aquele processo é executado em todas as suas nuances. Normalmente, só o desenho não traz todas as minúcias que a gente precisa. Então, para cada etapa do meu processo que for relevante, eu devo criar um POP, um documento de padronização da execução daquele processo, onde eu descrevo no detalhe o que precisa ser feito naquela etapa do processo. Então, eu tenho um BPMN macro, onde eu desenho as interconexões e as etapas que aquele processo vai passar. Para cada uma das etapas, caso seja necessário, eu crio um documento de execução de como aquele processo deve ser executado
no detalhe, com prints, com exemplos de onde clicar, com quais informações devem ser coletadas ou qual é a linha de pensamento para que a gente consiga chegar num output daquela etapa, né? Numa saída esperada para aquela etapa. E é aí que entra o passo 2, onde a gente pega esse documento de processo e a gente implementa ele dentro de algum software que faça sentido para o teu negócio de gerenciamento de projeto, gerenciamento de produto, enfim, não sei o que tu vende ou tu vai vender, mas normalmente vai ser um Gira da vida, um Pipefy. Você pode utilizar um Trello, né, muito conhecido aí no mercado. Tu pode utilizar um CRM, dependendo se você quiser gerenciar processos de vendas. E eu gosto muito de falar sobre esses processos, por isso eu fiz até o primeiro vídeo do canal a respeito dessas ferramentas. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Mas aqui eu vou defender sempre um bom software de BPMN First, né, um software que foi desenhado para você poder gerenciar processos e que tem aquelas duas características que eu comentei no detalhe nesse vídeo, que é a obrigatoriedade de movimentações de etapas e também a obrigatoriedade de preenchimento de campos em cada uma das etapas. Beleza? Entendido? Agora a gente vai para o passo 3. No passo 3, basicamente eu vou treinar esta pessoa utilizando este desenho de processo e também mostrando na prática como ela vai executar esse processo dentro do software. Esse processo de treinamento dentro da V4, por exemplo, a gente está passando por uma iteração inteligente dos treinamentos, onde eu começo a certificar as pessoas em determinados processos. Tem alguns processos que são extremamente críticos para a tua empresa rodar, né? E se tu tem um turnover, né, uma troca de pessoas grande, normalmente ao longo do tempo as pessoas vão esquecendo a execução de processos ou elas nem aprendem direito na entrada. Então eu preciso garantir que elas saibam executar aquele processo crítico, por isso eu crio um processo de treinamento naquele determinado processo e também certificação, onde eu sei sempre qual é a quantidade, qual é o percentual da minha base de colaboradores, investidores que estão treinados naquele processo, certo? E aí sempre eu vou garantindo este ritmo de treinamento conforme este percentual vai baixando e diminuindo, chegando próximo aí de um nível crítico em que pode impedir que a execução daquele processo seja bem feito, porque eu não tenho pessoas certificadas para poder executá-lo. E é aí que a gente entra no passo número 4, que é basicamente checar se esses processos estão sendo seguidos e se as entradas e saídas estão qualitativas o suficiente conforme planejado. Então, quando a gente vai pensar no negócio, nada mais é do que o encadeamento de vários processos. Esse encadeamento é extremamente relevante a gente entender como ele funciona. Se eu for pensar dessa maneira, basicamente eu preciso checar quais são os inputs de um processo e os outputs daquele processo, se eles estão qualitativos, porque normalmente o output do processo A vai se transformar no input do processo B. Então, para eu gerar uma nota fiscal, no processo de vendas eu preciso coletar o nome, telefone, e-mail e CPF de quem comprou de mim. Se esse output do processo de vendas não estiver ocorrendo, eu quebro o meu próximo processo, que é o processo do financeiro de geração de nota fiscal. E eu causo um gargalo no meu processo, né, na minha empresa como um todo. Então, o papel de um gestor é, além de modelar este processo, documentar, implementar em um software, treinar as pessoas, verificar se eles estão sendo seguidos da maneira correta. Uma vez que você fez isso, modelou, criou, organizou, tu tá preparado ou possivelmente, né, tu tá mais preparado para conseguir fazer uma empresa escalar com menos quantidade de erros e também você vai conseguir prever mais coisas, porque uma vez que você tem processos bem modelados, normalmente você vai ter dados para analisar e começar a criar previsões de como aquele processo vai se comportar para frente. Vamos lá, para um exemplo simples aqui para você poder entender. Quando a gente modela um CRM, um processo de vendas dentro do CRM, a gente cria as etapas, a gente modela as informações que são necessárias em cada uma dessas etapas, principalmente as informações mínimas de entrada desse processo, como por exemplo nome, telefone e e-mail do lead, e nesse meio termo vai ter uma etapa chamada modelagem de proposta comercial. Nessa etapa, define-se o valor do produto ou do serviço que eu vou entregar para o meu cliente, né, ou o tamanho da oportunidade que esse cliente me representa. Eu, como um bom gestor comercial, começo a olhar o pipeline a partir deste processo com outros olhos. Por quê? Uma vez que o meu vendedor colocou lá que um cliente tem o potencial de fechamento de 50 mil reais e o outro tem de 5 milhões,
eu começo a priorizar minhas oportunidades e o esforço do meu time de vendas pelas maiores oportunidades, dependendo da quantidade delas, obviamente. E isso me dá poder de decisão para eu priorizar e também prever qual vai ser o meu fechamento daquele mês ou o meu fechamento ao longo dos anos, né? Porque se eu consigo ter um histórico de fechamento com base na quantidade de oportunidades e no valor que eu tenho de oportunidades dentro daquele pipeline, eu consigo prever o que eu vou fechar no próximo mês com base na quantidade de pipeline que eu tenho atualmente. Então, uma vez que você conseguiu executar esses 4 passos, basicamente você vai ter criado processos erráveis. E uma das minhas missões hoje dentro da V4 Company, Qualico, basicamente é pegar esses processos, iterar eles e adicionar tecnologia, inteligência artificial e automação, onde uma vez que você modelou o processo da maneira certa, você implementou em um software que te permite ter mais velocidade de execução e garantia de dados, você treinou as pessoas para poder executar corretamente aquele processo e você também conseguiu fazer o processo de metrificação de entrada e saída dos dados dentro desse processo, colocar a inteligência artificial fica muito fácil. Automatizar esse processo fica muito fácil, porque você tem todas as etapas bem documentadas e fáceis de serem seguidas. Um aprendizado que eu acho extremamente importante ao longo da minha jornada, que eu gostaria de passar para você agora, não microgerencie, não crie processos com 50 etapas, não crie uma etapa que tenha 25 campos para ser preenchidos, porque os seus usuários, os seus colaboradores, os seus investidores não vão seguir. Eles não vão conseguir seguir um processo que é microgerenciado, que é over-engineering, um processo que tem mais do que deveria ter. Mais etapas, mais fases, mais burocracia. Então toma cuidado para você não ir no extremo, que eu já fiz isso e não é legal, não funciona. No fim das contas, ter um processo enxuto, rápido, prático, que só coleta informações que realmente são relevantes para você metrificar lá no final, é o que realmente importa aqui. Bom, turma, e esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Eu passei bastante conhecimento a respeito de como criar processos anti-burros, né, e erráveis aqui. E a ideia é que você pegue esse conhecimento, aplique na prática, coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e coloca também qual que vai ser o assunto do próximo vídeo. Talvez eu fale um pouquinho sobre tecnologia, eu fale um pouco mais sobre o Perpétuos, que é um CRM que eu venho desenvolvendo há algum tempo, e eu também posso falar sobre algum assunto que você acha interessante em negócios, tá? Então comenta aqui embaixo, não esquece, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e manda para mais alguém que deveria estar vendo esse conteúdo junto com você. Algum colega de trabalho, teu chefe, o teu colaborador, enfim, alguém aí que você acha que faz sentido, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!